Olá amigos, hoje eu gostaria de falar um pouco a vocês sobre a importância de levar em consideração os fundamentos do desenho a despeito do estilo que você opta por buscar. Eu tenho muitos alunos nos meus cursos de desenho, nas minhas aulas, nas minhas oficinas, eu já me deparei com vários alunos que ambicionavam desenhar dentro do estilo mangá. Porém, veja só, para poder desenhar bem dentro desse estilo, como em qualquer outro, é importante conhecer fundamentos, tá certo? Que irão nortear o seu desenho, que irão orientar o seu desenho, certo? A despeito dele ser mais ou menos cartoon, mais ou menos realista, tá bom? A despeito dele se encontrar dentro de um espectro de estilização, tá certo? No qual se enquadrariam os mangás, tá certo? No qual se enquadrariam muitos desenhos animados, tá bom? De ação, como aqueles da Liga da Justiça, por exemplo, tá certo? Com concept art do Bruce Timm, com model sheets desenvolvidos pelo artista Bruce Timm. Existe um nível de estilização de traço, tá certo? Entre o cartoon e um traço um pouco mais realista. Existe um nível de estilização no qual se enquadram, né, a maior parte dos desenhos feitos no segmento dos mangás e dos animes, tá bom? Então o mangá ele fica mais ou menos entre o que seria um cartoon tradicional e um desenho realista. Ele fica em termos de estilização, ele se encontra no intervalo entre um desenho um pouco mais realista e o desenho assumidamente cartunesco. Pois bem, a despeito disso, do grau de estilização, tá? A despeito do grau de estilização, é muito importante atentar para fundamentos, tá certo? Atentar para fundamentos comuns à maioria dos desenhos, tá certo? Fundamentos esses. Dentre esses fundamentos, por exemplo, eu poderia citar o uso de formas geométricas simples, tá? Para nortear as primeiras estruturas anatômicas do seu desenho. O uso de linhas guias, tá certo? Para alinhar diferentes pormenores da arte, certo? E regular proporções. Então existem fundamentos que vão manter-se a despeito do estilo que você busca. Tá? É muito importante estudar esses fundamentos, gente. Tendo de preferência como base um desenho um pouquinho mais próximo do real do que seriam os mangás e a maioria dos cartoons. Tá? É muito importante. Então, para todos aqueles que buscam a minha orientação, né, todos os alunos que me buscam com a intenção de desenhar dentro do estilo mangá, a esses alunos eu costumo dizer, olha, vamos primeiro estudar esse conjunto de fundamentos para apenas então, nos aprofundarmos, né, nos atermos ao que seria o desenho, o modelo de desenho idealizado por você. Não adianta ir, gente, com demasiada sede ao pote. O pote vira, o pote quebra e nós ficamos sedentos. Tá? Então é importante começar, olha só, pelo começo. E o começo, gente, diz respeito à compreensão dos fundamentos, que inclui diferentes formas de construção de esboço, por exemplo, que inclui uma compreensão de anatomia real, tá certo? Uma compreensão do formato real de ossos e músculos, formato real ou próximo do real, tá? Então, gente, não vamos desprezar, por favor, não vamos desprezar em momento algum o poder dos fundamentos. Uma outra questão relativa a esse tópico é a seguinte: há muitos estudantes de desenho que buscam a cópia como único fim de aprendizado. Há muitas pessoas que são muitos autodidatas, são bem-sucedidos dessa forma, aprendem a desenhar muitíssimo bem através de um método que
quase que totalmente restringe-se à cópia de modelos de excelência. A cópia de modelos de excelência, gente, é uma parte do processo de aprendizado da grande maioria dos desenhistas. Porém, ela não lhe deixará tão confortável, nem tão à vontade, tá? Para criar, pelo menos não tanto quanto um método que inclui a compreensão, além da cópia, né, a compreensão dos fundamentos. Então copie sim. Desenhos que lhe parecem agradáveis, desenhos que você sabe têm reconhecimento, gozam do reconhecimento, do apreço, da admiração de muitas pessoas. Tá certo? Copie esses desenhos, mas não só. Busque a compreensão dos fundamentos, certo? Através de diferentes fontes, inclusive cursos, se você puder fazê-los. Se você tiver acesso a eles, valorize os cursos. Eu sempre comento certos pontos aqui no canal, e esse é um deles, gente. É importante respeitar todas essas diferentes formas de obtenção de saberes no campo do desenho, certo? É importante, gente, valorizar todas essas diferentes formas de aprendizado, todos os diferentes tipos de esboços mais conhecidos, tá? A maior parte dessas informações, ao contrário do que muitos pensam, não são mutuamente excludentes. Elas não negam umas às outras. A maior parte dessas formas de aprendizado, elas se complementam, tornam o seu aprendizado mais e mais completo, mais e mais abrangente. Tá bom? É melhor, senhores, agregar do que excluir, pelo menos no tocante a conhecimento. São poucos os saberes no campo do desenho que nós evitamos adquirir, né? Existem saberes que podem ser perniciosos, que podem ser nocivos, mas eles são poucos, tá certo? Geralmente, com mais informações você puder obter acerca do desenho, melhor, tá certo? Percebam que hoje eu optei por usar algumas formas muito simples aqui de esboço para realizar esse rostinho aqui, tipicamente mangá, certo? Existem vários estilos de mangá, não é mesmo? Existem várias variações dentro do grande estilo dos mangás, dentro do macro estilo dos mangás. Mas acredito que alguns desenhos se enquadram melhor dentro desse macro estilo que outros, né? Esse desenho, eu acredito aqui, é um desenho tipicamente mangá, não é mesmo? Claro que faltam aqui alguns elementos para inseri-lo ainda mais dentro desse espectro, né? Dentro desse macro estilo dos mangás, tá certo? Por exemplo, retículas, sem sombra de dúvida. Olha o trocadilho aí, sem sombra, né? São a cara dos mangás, não é mesmo? Se eu pudesse acrescentar ao acabamento dessa arte algumas retículas, de certo, eu aproximaria ainda mais esse resultado aqui do que seria um típico mangá. Então, dito tudo isso, permitam-me enfatizar: qualquer que seja o estilo que você busque, tá bom? Estude os fundamentos, respeite, tá certo? As diferentes formas de obtenção de aprendizado no campo do desenho, sem deixar de buscar